Se você for muito pacato, muito passivo, muito baixar a cabeça, as pessoas vão Se te aproveitar, massacrar. Então, você tem que se impor. Você não precisa ser agressivo, mas você tem que saber se colocar e proteger o que é seu. O seu espaço, o seu respeito, enfim, o tratar bem com você. Isso serve para os países. Se o país não tem capacidade de mostrar em algum momento, cuidado, peraí. Aí você tá à mercê da boa vontade do outro país. E como não tem regra e é anárquico, aí vai cada um fazer o que acha que é o certo. Como assim não tem regra? Não tem Constituição do mundo. Tem tratado internacional, mas quando você descumpre, não acontece nada com você, não vem a polícia do mundo, eu vou te prender, o STF vai te julgar e vai te colocar na cadeia. Ninguém coloca país na cadeia. Exatamente. Não existe isso. Então, o que a gente entende como estrutura ordenadora, organizadora da vida nossa aqui, ela não existe na esfera internacional. E esses ONU, OMS... Vamos lá. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança, Tá. que é o órgão mais importante, porque ele cuida da guerra e da paz. E ele é fruto de uma aliança da vitória da Segunda Guerra Mundial. E vem da Segunda Guerra Mundial. Isso. A ONU é criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo: não podemos nunca mais Passar por isso. Isso foi o fim. Chegamos no fundo do poço, chega, vamos viver em paz. Tá. E aí criaram um monte de organizações, um monte de instituições nesse negócio chamado ONU. A ONU é o governo do mundo? Não. Por quê? Tem um conceito que chama soberania. As pessoas ouvem falar isso e não entendem. O que é soberania? Quem é o soberano na sua casa? Se você mora sozinho, Sou eu. você. Se você mora com seus pais, São eles. a mesma coisa existe com os países no mundo. O soberano manda. Você é o dono daquele lugar. O que significa ser soberano? Não existe nenhuma autoridade acima de você. Existe nós vivemos num sistema internacional, está organizado por estados soberanos. Não existe nenhuma entidade acima dos estados soberanos. Tá. Eles são a unidade. Meu, assim você fala assim, mundo. O que é o mundo? Aqui dentro desse pote, essas balas. Ele é composto de um monte de balinhas. Cada balinha dessas é um país. Tá. Essa é a unidade fundamental da estrutura do mundo. Ah, mas e os outros? Não. A unidade reconhecida que organiza são os países, os estados. E eles são soberanos. Não tem ninguém acima aqui, olha, não, veja bem, vocês não estão se comportando. Não existe isso. Então a ONU não tem poder sobre a soberania dos países. Existe um acordo que todo mundo aqui falou, vamos concordar numas regras. Só que vira e mexe. Não acontece. Todo mundo discorda. Mas quando acontece alguma coisa, se reúnem para ver o que vai ser feito. Se reúne. O Conselho de Segurança é isso. São 5 países permanentes. O que é permanente? O cara tá sentado todo dia lá. Você tá sentado aqui todo dia. Claro. Muda quem tá aqui no meu lugar. Existem 5 que estão permanentes. Quais são os 5? Estados Unidos. Rússia. Alemanha. Não. A Alemanha perdeu a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. Quem mais? Quem? Vai. Japão. Não. Japão perdeu a guerra também. Perdeu a guerra. Eita, ajuda aí, mandíbula. França, talvez? França. Faltam 2. Não, você falou... faltam 2. Você falou Estados Unidos, Rússia, França. Faltam 2. Caramba, Inglaterra, com certeza. Inglaterra. Falta 1. Mega importante, pô, você tá esquecendo. Canadá a gente falou um tempão aqui. A China? Caramba, é mesmo, China. Se China não tivesse aí... Tá. O que são? Esses caras têm um assento permanente. Eles têm o direito de estar lá. China sempre teve ou foi ultimamente por causa da... Tem um detalhe ali que quando... O assento era da China, mas quem representava a China era Taiwan. Aí eles mudaram isso. Taiwan se retirou. Falaram, não, pelo amor de Deus, uma ilha aqui com 40 e poucos milhões e 1 bilhão. Eles são os verdadeiros donos do assento. Tá. Mas isso é uma outra história e não dá nem pra gente entrar. Mas vamos lá. Esses 5 têm um assento permanente. O que eles têm direito? Eles têm um poder de veto. A gente quer decidir uma coisa aqui, todo mundo. Você tem assento permanente. Só você que tem um assento permanente. Trocar essa jujuba por amendoim. Isso. Aí nós, aqui 3, 4, votamos que não.
Você é o único que tem permanente, você que tá aqui sempre. Você fala, eu veto. E aí já Não acontece nada. É mesmo? É, acabou. Não Esses, adianta... esses 5 são especiais, eles têm poder de veto. Além dos 5, quem mais senta nessa mesa? É uma mesa em formato de U, assim, uma ferradura. Uma ferradura. É. São outros 10 países rotativos por mandatos de 2 anos. O Brasil é um dos países que mais sentou ali como rotativo. Quem decide isso? São por regiões. Então a América Latina tem direito a 2 vagas. Aí todo ano sentam todos os países da América Latina e falam assim, e aí, quem vai esse ano? Aí a Argentina, vai você, Brasil. Aí o Brasil, obrigado, na próxima vai você, Argentina. É amigável. Tá. Tem lugares que é um problema, por exemplo, Israel. Ela tá no Oriente Médio. É. Aí ela senta com todo mundo, nem senta. Aí os caras falam, não, você nunca vai. E Israel nunca foi. Ah, é? Não consegue, porque É. não podia ir, entendeu? Tá. Aí sentou lá os 15, e os 15 estão lá debatendo e vão votar. E aí o que eles vão votar? O Estado pode ou não intervir no Afeganistão, porque houve um ataque. Aí tem a carta da ONU. E na carta diz o seguinte, um país está autorizado a retaliar em caso de autodefesa. Foi atacado, ele pode retribuir. A comunidade internacional pode agir se houver uma ameaça à paz mundial. Aí começam os problemas. Então. O que é uma ameaça à paz mundial? Para você, russo, é uma coisa. Para mim, inglês é outra. Para o francês é outra. E assim por diante. E aí, a gente percebe que o Conselho de Segurança é um órgão político. E você vai proteger os seus aliados ao invés de proteger outras pessoas. E aí o Conselho decide. Tá bom, aí o Conselho vira e fala assim, não pode intervir no Iraque. Aí os Estados Unidos fala, eu quero. Dane-se. Aí todo mundo já começa. Viu? Os Estados Unidos faz o que quer. A China faz o que quer. A Rússia faz o que quer. Então. A França faz o que quer. O Brasil faz o que quer. Todo mundo faz o que quer. E aí, por que faz o que quer? Porque não tem meios de você punir. Aí você fala assim, mas é o tempo inteiro que faz o que quer? Não, tem horas que pega mal, você não quer esse problema, tem pressão política, tem mal-estar, pode ter sanção econômica, mas nos assuntos mais críticos e graves, você simplesmente ignora. Esses 5 países, existe um tratado muito importante que chama o Tratado de Não Proliferação de Armas. E esse tratado diz que esses 5 países são especiais. E eles podem ter bomba atômica. O resto do mundo inteiro que assinou o tratado não pode. Israel tem. Israel assinou o tratado? Não? Não. Só 3 países no mundo não assinaram o tratado. Israel? Quem mais? Índia, Paquistão. A Coreia do Norte assinou o tratado e aí ela foi lá, testou a bomba e rasgou o tratado. O que aconteceu com ela? Foi expulsa? Não, ela saiu, né? Nada. Tecnicamente tem sanção econômica contra ela, mas já tinha antes. Então não mudou. O Brasil assinou o tratado? Assinou. O Brasil cumpre com o tratado? Cumpre. Por quê? Vai ter pressão, vai ter sanção, tem pressão política. Não é todo país que vai descumprir tudo. Mas as coisas mais importantes para ele, se a coisa apertar, ele vai descumprir. Mas a Índia, por exemplo, eu Ela não entendo quis Israel. assinar. Mas a Índia por que queria uma bomba atômica? Porque ela tem problema na fronteira também? Opa, com quem? Com quem? o Paquistão e com a China. Já teve guerra com a China. E a China é gigante e tem bomba atômica. Ele vai falar assim, desculpa, eu sou a 2ª maior população do mundo, meus queridos. E a China aqui, meu vizinho, tem bomba atômica, já entrou em guerra comigo. O Paquistão aqui do lado também tá em guerra comigo. Eu sou um país gigante, eu não vou ter a bomba atômica? Aí foi lá e falou, não vou assinar. E fez a bomba atômica. Aí o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica, falou, bom, se a Índia, meu rival, tem a bomba atômica, eu preciso da bomba atômica. Então, nós temos 5 países que têm a bomba e mais outros 4 que também têm. Tá. Que não estariam autorizados, não assinaram, não quiseram. O resto inteiro do mundo assinou e falou que não vai ter a bomba.